Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que vocês estão ouvindo esse podcast. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade sobre o Seminário 20 de Lacan. Contamos com a participação sempre mais do que especial da professora doutora Roberta Portugal, doutora em análise do discurso, e que vai trazer, e como sempre, ela traz contribuições interessantes para que a gente possa pensar a questão da linguística, a questão da linguagem, a partir do que Lacan compreendeu, tanto com Jacobson quanto com Saussure, e também as contribuições que ela tem a nos ensinar sobre a análise do discurso, discurso da hegemonia, ideologia e como isso aparece nas estruturas discursivas presentes no inconsciente. Vamos lá, começar a leitura? A gente está na parte 2, né? Isso, boa noite a todos. Sim, estamos no ponto número 2 do capítulo A Jacobson. A escrita não é, de modo algum, do mesmo registro, da mesma cepa, se vocês me permitem esta expressão, que o significante. O significante é uma dimensão que foi introduzida pela linguística. A linguística, no campo em que se produz a fala, não é algo espontâneo. Um discurso a sustém, que é o discurso científico. Ela introduz na fala uma dissociação graças à qual se funda a distinção do significante e do significado. Ela divisa o que, no entanto, parece espontâneo e que, quando falamos isso significa, isso comporta o significado e ainda mais, até certo ponto, isso só se suporta pela função de significação. Distinguir a dimensão do significante só ganha relevo ao se colocar que o que vocês entendem, no sentido auditivo do termo, não tem nenhuma relação com o que isso significa. Aí está um ato que só se institui por um discurso, o discurso científico. Isso não é espontâneo. Isso é mesmo tão espontâneo que todo um discurso que não é de má pena, pois que o crátilo do chamado Platão é feito no esforço de mostrar que bem deve haver uma relação nisso, e que o significante quer dizer em si mesmo alguma coisa. Essa tentativa, que podemos dizer, de onde estamos desesperada, está marcada de impasse, pois de um outro discurso, do discurso científico, de sua instalação mesma, e de uma maneira pela qual não há que se procurar a história, vem o seguinte, que o significante só se coloca como não tendo nenhuma relação com o significado. Você quer colocar alguma coisa, Roberto, sobre isso? Esse, para a gente, é um ponto muito, muito crucial, né, na análise do discurso, porque para a gente não há uma relação exata entre significante e significado. O que é um significante que pode produzir diferentes significados. Então, não há uma relação única, como alguns consideram, né, de que um significado está sempre preso ao significante. Não, para a gente, o significado, ele depende da interpretação do sujeito. Ok, isso é muito interessante. No Lacan, ele vai tentar pensar, né, sobre essa questão dessas produções de significação de uma forma muito própria, né? No texto que a gente leu hoje sobre a instância da letra, porque a gente está lendo a função de escrita em Lacan, mas lemos antes a instância da letra em Lacan, que ele dá, esse seminário que ele está dando é em função disso que ele está escrevendo. Então, ele está pensando em voz alta aquilo que ele vai colocar nos escritos, que depois ele disse que não queria que ninguém lesse. Né? Então, ele vai colocar a significação, né, para Lacan, nenhuma significação
se sustenta a não ser pela remissão a uma outra significação. Então, ele vai dizer que é uma significação, que vai ter uma outra significação e uma outra significação. O que vai tocar em última instância faz com que Lacan afirme, portanto, que não há língua existente, a qual se coloque a questão da insuficiência, para que com isso possa atender às necessidades. E essas necessidades é um efeito da existência da linguagem, para preparar a linguagem do objeto causa, né? Então, a linguagem ela está ligada a esse objeto causa, né? Que Freud vai chamar das Ding. Não conseguimos, que é a coisa, né? Não conseguimos nomear essa das Ding como essa coisa. Quando reduzimos ao nome, né? Quando a gente consegue reduzir a das Ding ao nome, a gente entra num raio de divergente. Ele vai usar a palavra divergente, mas me parece que é uma coisa meio da contradição. Que causa em que encontrou, que essa causa ela encontra um abrigo na nossa linguagem e do nada ao qual ela encontrou um abrigo na linguagem, um lugar, ao mesmo tempo que ela abandona suas próprias vestes. Então, Lacan ele sugere que nenhum significado é autossuficiente. Cada significado remete a um outro, criando uma cadeia infinita de significações. Isso implica que a linguagem é um sistema dinâmico e interdependente, né? Que é essa questão dessa dinâmica. Quando Lacan ele retoma esse discurso de Crátulo, Platão, o que é que ele quer com isso no seminário? Esse discurso é um diálogo de Platão que vai explorar a natureza da linguagem e a relação entre palavras e realidade. No diálogo, Sócrates conversa com Crátulo e Hermógenes sobre se os nomes são naturais, se esses nomes têm uma conexão intrínseca com as coisas que representam, ou são meramente convencionais ou arbitrários. Por exemplo, ele começa, mas a cadeira é cadeira mesmo? Ela recebe esse nome cadeira porque ela é uma cadeira? Ela consegue, né, representar aquilo que a realidade, né? Serve, por exemplo, para eu sentar. Então, Lacan ele se utiliza desse diálogo em seus seminários justamente para discutir essa relação entre linguagem e realidade, né? Se aquilo que nomeamos representa, de fato, a realidade objetiva, o princípio de realidade que Freud vai falar. Então, ele se apropria das ideias de Platão para explorar como a linguagem estrutura a nossa percepção do mundo e como os significados são sempre remetidos a outros significados. É um significado que traz outro significado, ele sempre vem em cadeia infinita. Isso me lembra a dialética do Merleau-Ponty, né? Porque é sempre uma coisa que vem outra, que vem outra, que vem outra, e sempre vai apontando para uma infinidade. Então, lá que ele começa a argumentar que a linguagem nunca é completamente adequada, né? Capaz de expressar a totalidade da experiência humana, e ela sempre reflete para a insuficiência da língua, né? Para capturar a essência das coisas. E aí a gente viu, né, no seminário passado, que entre uma letra e outra há uma separação, há um quadrado. É algo que falta, que acaba apontando para a ordem do desejo. Quer colocar alguma coisa, professora Roberta? Vamos seguindo. Pensando aqui. Esses termos de que fazemos uso são sempre eles próprios escorregadios. Um linguista tão pertinente quando pode ser, no Ferdinand Saussure, fala de arbitrário. Isso é um deslize, deslizamento para um outro discurso, o do senhor para chamá-lo pelo nome. O arbitrário
não é o que convém aqui. Quando desenvolvemos o discurso, devemos sempre tentar, se queremos ficar em seu campo, não recair no outro, dar-lhe sua consistência e só sair dele com uma boa razão. Esta vigilância é ainda mais necessária quando se trata do que seja um discurso. Dizer que o discurso é arbitrário não é do mesmo porte que dizer simplesmente que ele não tem relação com seu efeito de significado, pois é escorregar para uma outra referência. A palavra referência, na ocasião, só se pode situar pelo que constitui como linha no discurso. O significante como tal não se refere a nada, a não ser que se refira a um discurso, quer dizer, a um modo de funcionamento, a uma utilização da linguagem como leme. Ainda temos que precisar, nesta ocasião, o que quer dizer esse leme. O leme não podemos fazer outra coisa senão passar imediatamente a isto. É um leme entre aqueles que falam. Vocês logo veem aonde vamos. Aqueles que falam, certamente, não são, não importa quem, são seres que estamos habituados a qualificar de vivos e, talvez, é muito difícil excluir daqueles que falam a dimensão da vida. Mas logo percebemos que essa dimensão faz entrar, ao mesmo tempo, a da morte, e que daí resulta uma radical ambiguidade significante. A única função pela qual a vida pode definir-se, isto é, a reprodução de um corpo, não pode ela própria intitular-se nem como vida, nem como morte, pois, como tal, enquanto sexuada, ela comporta as duas, vida e morte. São contraditórios, né? São contradições, são pulsões, a vida e a morte. Não existe vida sem morte, nem morte sem vida. Para que a vida ela permaneça, para que ela exista, é necessário que haja uma morte diária do nosso próprio corpo, por exemplo. Para a gente se manter vivo, a gente mata um monte de células para dar origem ao nascimento de novas células. E aí tem uma palavra que ele usa, o liame, né? Para esclarecer um pouquinho para o pessoal, porque às vezes a gente fica meio confuso. O liame do discurso é uma forma de laço social fundado na linguagem. Esse liame argumenta que o discurso deve ser entendido como uma rede articulada de significantes que cria e sustenta os laços sociais. Né? Então, Lacan vai propor com isso 4 discursos fundamentais: o do mestre, o universitário, o histérico e o discurso do analista. Cada um desses discursos representa uma forma diferente de estruturação do laço social e da relação entre o sujeito e esse grande outro que é o social. Né? O grande outro é o mundo que o sujeito ele é inserido. Então, aí vai estar contido o metabolismo social, e esse metabolismo social ele contém uma ideologia hegemônica. Então, não tem como pensar o inconsciente sem pensar nesse grande outro e no discurso, do lugar desse ser social, de que lugar ele fala. Né? Lacan, sobre o liame do discurso, ele ainda refere-se como esses discursos se estruturam, a interação social e a subjetividade, em que a linguagem é fundamental para a constituição do ser social e das relações que os envolvem, são determinados pelo sociometabolismo, que no nosso caso é o sociometabolismo do capital, né? Sociometabolismo do capitalismo, em sua fase de barbárie social. Já que não houve revolução, a gente está na barbárie. Né? Por quê? O que é que Mesaros vai falar? Capitalismo, socialismo ou barbárie? Se você não houve a transição do modo de produção do capitalismo, né, para o socialismo, a gente se encontra num tempo histórico que é da barbárie. Por isso que a gente vê
né, o crescimento do mal-entendido, o acirramento da luta de classes, a derrocada do imperialismo norte-americano, e o sujeito falante ele está no meio disso tudo, né? Por quê? Porque esse sujeito ele faz parte, essa ideologia, ela faz parte de uma concepção de mundo. Ele se refere, aí Lacan ele faz um movimento reacionário, porque assim ele ridiculariza as ideologias, porque na compreensão dele existe um inconsciente puro, atemporal, ahistórico, né? E por isso, mas aí isso só sinaliza algo de Lacan, né? Lacan que responde do seu lugar enquanto ser social, que é o ser social de um sujeito pequeno burguês. Como ele tinha a pretensão de substituir o marxismo pela psicanálise, ele reduz o marxismo a um tipo de evangelho. Então, ele mata o método, ele reduz o método a um evangelho, né? E ele faz isso em nome de uma nova tentativa de ler o mundo, não a partir mais da história, né? Ele é contaminado por esse movimento Maio de 68, que é o fim da história. Pronto, acabou a luta de classes, é o fim da história. Então, ele vai tentar formular um outro modelo, né? O que, obviamente, isso corresponde à posição de classe de Lacan, né? A, é óbvio que a luta de classes não acabou e nem vai acabar nunca, é só a gente ver o que está acontecendo no mundo. Guerra na Ucrânia, Oriente Médio, né? A tomada de poder da população no Níger para expulsar os colonizadores. Então, a história ela não acaba, né? Como se foi formulado nesse período, né? Aí eu estou fazendo uma crítica a Lacan. Então, Lacan ele vai reduzir tudo ao discurso, como se o discurso fosse a resposta e que não houvesse nada que sustentasse esse discurso. Que a análise do discurso, né, pelo menos assim, Roberta me corrija se eu estiver errado, mas desfez, né, essa ideia, né, porque o discurso ele é sustentado, até onde eu entendo, por uma ideologia do seu tempo histórico. Não existe uma ontologia da linguagem, né? Mas existe uma ontologia do ser social. Existe, sim, uma relação dialética entre a linguagem e o ser social no sentido da dialética, ao menos escolástica, né? Que a gente pode pensar em termos de tese, síntese e antítese. Quer acrescentar alguma coisa? Se eu cometi um erro, tu corrige aí, viu? Não, acho que está no caminho, acho que é isso mesmo. Eu acho que é interessante a gente voltar no ponto, né, que ele diz assim, que ele fala da palavra referência, né, e ele diz que, deixa eu procurar aqui no texto, que o significante, ele não se refere a nada. E é interessante pensar nisso, né, como que a palavra ela pode simplesmente não significar nada para o outro, ou quando a gente está acho que isso é muito, muito comum em sala de aula, né, como eu trabalho com sala de aula, acho que eu consigo perceber. Quando a gente coloca um determinado tema, e aí a gente tem em sala de aula uma espécie de um conflito, né, entre os alunos. E aí sempre aparece algum comentário do tipo, não, mas o que você falou não tem sentido nenhum. Então, acho que é isso que está aqui, né, é o significante que não se refere a nada. É aquele significante que não produz sentido, né, que não produz aquele mesmo sentido para um outro sujeito. Vou seguindo, então. Já aqui, por mais nada, a não ser por avançarmos na corrente do discurso analítico, demos esse salto que se chama concepção de mundo, e que deve, entretanto, ser para nós o que há de mais cômico.
O termo concepção de mundo supõe um discurso inteiramente outro, que não o nosso, o da filosofia. Não é menos garantido se saímos do discurso filosófico do que a existência de um mundo. Só há mesmo ocasião para sorrir quando se ouve colocar sobre o discurso analítico, que ele comporta qualquer coisa da ordem da tal concepção. Eu diria mesmo mais, colocar tal termo para designar o marxismo faz igualmente sorrir. O marxismo não me parece poder passar por concepção do mundo. A isto é contrário, por toda sorte de coordenadas contundentes, o enunciado do que diz Marx. É outra coisa, que chamarei um evangelho. É a enunciação de que a história instaura uma outra dimensão de discurso e abre a possibilidade de subverter completamente a função do discurso como tal e, falando propriamente, do discurso filosófico, na medida em que sobre ele repousa a concepção do mundo. De maneira geral, verifica-se que a linguagem é um campo mais rico de recursos do que simplesmente ser aquele onde se inscreve no curso dos tempos o discurso filosófico. Porém, desse discurso, certos pontos de reparo são enunciados, os quais são difíceis de eliminar completamente de todo o uso da linguagem. Por isso, nada mais fácil do que recair no que chamei ironicamente concepção do mundo, mas que tem um nome mais moderado e mais preciso: ontologia. A ontologia. Bem rapidinho, ele tenta transformar o discurso, a fala, por si só, diferenciando, né? Não tem esse ser social, é a fala por si só, e ele pensa uma ontologia do ser social a partir da linguagem. Aí, isso é um equívoco, né? É um equívoco de Lacan. Por que é um equívoco de Lacan? Porque, veja só, Engels, no texto A Transformação do Homem em Macaco, ele traz baseado, né, na origem das espécies de Darwin, que é um estudo, Darwin passou 20 anos observando as espécies para poder pensar algo a respeito da teoria da evolução. Então, na construção e as significações, né, elas são construídas de acordo com o ser social. E o ser social ele é determinado pelo trabalho. Isso porque, segundo Engels, no texto A Transformação do Macaco em Homem, ele afirma que o trabalho é a condição básica para toda a vida humana. Isso também não é novidade para os evolucionistas e darwinistas, pois foi através da cooperação que se estabeleceu os laços de solidariedade e, por conseguinte, a linguagem sobre o surgimento, né, o aparecimento dessa própria linguagem. O Katz afirma isso na Ontologia do Ser Social, que é um texto que é desprezado por grande parte dos psicanalistas, sobretudo os lacanianos. Se perguntar quem leu a Ontologia do Ser Social, praticamente você não vai encontrar nenhum lacaniano que tenha lido a Ontologia, a Formação do Ser Social. Nesse texto, aí voltando para o texto do Engels, que é um resuminho da origem das espécies, né, ele diz que Darwin nos deu uma descrição completa dos macacos antropomorfos, extraordinariamente desenvolvido. Segundo Darwin, eles tinham corpo coberto de pelos, tinham barba, orelhas pontiagudas e viviam em árvores e formavam grupos, eles viviam em grupos. Elementos que contribuíram quais foram os elementos que contribuíram para a humanização desses macacos, para separar, né, a gente desse elo comum. Foi a divisão das tarefas entre mãos e pés. À medida que eles começavam a desenvolver habilidades manuais, o cérebro também começa a se desenvolver. Na medida em que a mão se tornava cada vez mais livre, adquiria destrezas, flexibilidades e características próprias, estas eram passadas e transmitidas de geração em geração através dos genes.
Na medida em que as habilidades se tornavam mais consistentes, eles começavam a desenvolver o trabalho, em conjunto com a cooperação e a solidariedade, o que surgiu da necessidade desses macacos dizerem algo uns aos outros. A necessidade criou os órgãos, a laringe, um pouco desenvolvido, e aos poucos foi se transformando lentamente, firmemente, mediante modulações, que produziam, por sua vez, outras modulações de sons cada vez mais perfeitos, enquanto os órgãos da boca aprendiam pouco a pouco a pronunciar sons articulados. Isso implica dizer que não é a linguagem que inventou o homem, como Lacan afirma, mas é o trabalho, os laços. A cooperação possibilitou a existência da linguagem e o progresso da hominização. Pode continuar. Quer colocar alguma coisa? Vou continuando. A ontologia é o que valorizou na linguagem o uso da cópula, isolando-a como significante. Parar no verbo ser, esse verbo que não é nem mesmo, no campo completo da diversidade das línguas, de uso que pudéssemos qualificar de universal, produzi-lo como tal, eis uma ênfase cheia de riscos. Para exorcizá-la, bastaria talvez colocar que quando dizemos, sobre o que quer que seja, que aquilo é o que é, nada obriga, de modo algum, isolar o verbo ser. Isso se pronuncia, isto se pronuncia, é o que é, e poderia muito bem escrever é o que é. Não se veria senão fogo nesse uso da cópula. Não se veria senão fogo se um discurso, que é o discurso do Senhor, para sê-lo, não pusesse o acento no verbo ser. Esse é algo que Aristóteles olha duas vezes antes de adiantar, pois, para designar o ser que ele opõe, esse símbolo eu não sei o que significa, então eu vou passar. Tem um símbolo aqui, e em seguida ele diz, a equidade... Ele fala que é a quididade. Ele vai esse símbolo aqui, porque ele pega da filosofia aristotélica, que significa quididade. E foi aquela dúvida que você Sim. perguntou, você fez, mas o que é que significa quididade? Eu vou até retomar aqui porque isso aí a gente não vai encontrar no dicionário, a gente vai encontrar no dicionário lacaniano, né? Ele vai criando essa quididade. Deixa eu só procurar aqui para a gente colocar. Deixa eu só ver aqui. Estou retomando aquela conversa que a gente teve sobre esse conceito. Sim. Tá. No seminário 20, Lacan explora as diferenças e semelhanças entre os sexos, em termos de linguagem e estrutura psíquica, propondo que, embora existam diferenças estruturais no modo como homens e mulheres experimentam o desejo, há uma equidade, no sentido em que todos os sujeitos são igualmente marcados pela falta e pelo desejo. A equidade pode, então, ser entendida como um reconhecimento da igualdade fundamental, no nível da falta estrutural que caracteriza os seres falantes. Que é assim, a gente sempre falta alguma coisa, e essa falta ela está na instância da letra, né? Quando você estrutura a linguagem entre uma letra ou outra, você vai ter aquele quadradinho, né, que ele representa, que é uma falta.
E esses significantes também, entre homens e mulheres, eles vão estar marcados pela pequena diferença, né? Que Freud vai chamar de pequena diferença. Qual é a pequena diferença? É o pênis. E aí, a partir desse pequeno pedaço de carne, que não tem diferença nenhuma, mas ao mesmo tempo ele faz a diferença, que ele vai inscrever os sexos em lugares diferentes, né? O homem, nesse símbolo, um símbolo, o falo, ele vai ser associado como símbolo de poder, né? E as mulheres, ela vai ser associado como aquilo que falta. Só que algumas psicanalistas, como a Horner, a Melanie Klein, ela vai dizer que essa falta ela é simétrica também. Por quê? Porque se, por um lado, a mulher sente inveja do pênis, o homem sente inveja do seio nutridor. Porque é sempre a sensação de que algo lhe falta. No texto de Platão, o banquete, que ele vai falar do amor, os seres eles são condenados a serem eternamente faltantes, porque quando eles eram completos, eles tentaram ser maiores do que Zeus. Então, Zeus, como castigo, separa esses seres que se complementavam. E a prova disso é o cordão umbilical, né, o umbigo. Cada um tem uma parte que foi perdida, e esses sujeitos eles foram castigados e condenados a passar o resto da eternidade procurando a parte que lhe falta. Então, sempre é a questão da falta. Quando o sujeito, a linguagem surge, ela surge por uma necessidade, que é uma falta. Né? Houve um desejo, né, que motivou. Por isso que Marx ele fala que o trabalhador ele tem desejo. Né? Ele desejou, a partir daquele trabalho comunal, né, que Marx vai chamar ele vai chamar de comunismo primitivo, a necessidade de compartilhar uma linguagem comum para estabelecer laços e cooperações. Quer colocar alguma coisa? Não, agora entendi melhor a conversa que a gente teve aquele dia. Acho que agora ficou mais evidente para mim. Sigo? E aí tem um outro símbolo depois, né? Você quer colocar? Tem outro símbolo, né? Isto é, chegar a empregar. É outro símbolo. Ele pega lá da filosofia aristotélica, ele pega do grego, que é chegar a empregar. Então, ele diz que existe, que vai dar equidade a isso, que é chegar a empregar. Que é dar um sentido, né, para esses seres que se inscrevem no discurso e no significante de modo diferente, por ter ou não um pedaço de carne. E aí a cultura ela vai estabelecer relações de poder. Né? Tem um texto muito interessante que é a história do pênis, a história cultural do pênis, que ele vai mostrar como é que essa ideia e como o falocentrismo ele foi sendo construído ao longo do tempo, né? Como uma tentativa desse sujeito que não falta, mas esse sujeito, mesmo possuindo um pênis, ele continua sendo um ser faltante, porque falta algo, o seio nutridor, né? Ele tem, para as psicanalistas, Melanie Klein, Karen Horner, né? Porque Lacan diz, as mulheres precisam falar. E elas falam, só que ele não escuta, né? Olha, isso é representado, essa falta, através de partes do corpo, porque é uma coisa meio esquizoide, né? Porque a gente pega a parte como um todo. É até uma figura de linguagem, né? Quando você pega a parte pelo todo, metonímia, né?
Sim. Então, existe sempre uma metonímia aí, o tempo inteiro. A gente olha para o outro e vê partes no corpo de uma forma meio esquizoide, meio do imaginário mesmo. Porque o imaginário, se ele não tiver amarrado a uma estrutura simbólica, que é de um universal, de um pertencimento desse ser, você cai na esquizofrenia. Então, se vê a parte, e aquela parte é como sendo aquilo que me falta, né? É a coisa, né, freudiana. E é interessante que é o objeto, e é a mesma palavra que Hegel utilizou, né, na fenomenologia do espírito, aquilo que me faz buscar compreender essa coisa. Eu entendo, por exemplo, eu tenho uma garrafa, né? E aí eu quero entender o que é feito aquilo dali. E a partir da necessidade de compreensão e de tentar entender como é que aquilo surge, eu vou também me construindo enquanto sujeito, porque é sempre dialético, né? E o Lacan, ele está tentando pensar numa ontologia da linguagem, né? Que o sujeito, ele é pura e simplesmente produto de uma linguagem, né? Então, assim, não há o ser. O ser social é produto da linguagem. E aí é um equívoco, porque a linguagem ele é produto do ser social. E isso aí já foi provado por Darwin, na origem das espécies. Né? Isso não tem mais como discutir. Lukács, ele retoma isso no surgimento da linguagem na ontologia do ser social, um texto muito interessante sobre a linguagem. Ele retoma e ele vai pensar. Até o ponto do Lukács ele chegar a Freud, só que ele morre. Quando ele já estava muito... ele vai percorrer toda a base material até chegar a Freud. Só que quando ele chega a Freud, ele lamenta por não ter dialogado mais com Freud. Mas aí já é tarde, ele chega a falecer. Aí, e então a gente fica com esse elemento aí para a gente pensar, porque a gente tem que dar materialidade àquilo que Lacan fala, porque senão cai no idealismo. Né? Então, assim, eu penso numa coisa e é isso, né? É o pensamento. Eu sou aquilo que eu falo, eu sou aquilo que me é dito. Não é bem assim, né? Existe um ser, e esse ser ele é marcado por classe, raça, gênero, sexo, né? Por diversas outras atravessamentos de identidade, né? E que é o lugar que ele vai ocupar no mundo. Quer colocar alguma coisa? Vamos seguindo. A equidade, ao que isso é, chega a empregar o que seria produzido se tivesse vindo a ser, simplesmente, o que era para ser. Parece que aí o pedículo se conserva, permitindo-nos situar de onde se produz esse discurso do ser. É simplesmente o ser à vontade, o ser às ordens. O que ia ser se você tivesse ouvido o que eu mando. Toda a dimensão do ser se produz na corrente do discurso do Senhor, daquele que, proferindo o significante, espera pelo que é um dos seus efeitos de liame, que não deve ser negligenciado, que se atém ao fato de que o significante comanda. O significante é, de saída, imperativo. Como retornar, se não por um discurso especial, a uma realidade pré-discursiva? Aí está o que é o sonho. O sonho é o fundador de toda ideia de conhecimento. Mas também está aí o que deve ser considerado como mítico. Não há nenhuma realidade pré-discursiva. Cada realidade se funda e se define por um discurso. É nisso que importa que percebamos do que é feito o discurso analítico, e que não ignoremos isso, que sem dúvida tem nele apenas um lugar limitado, isto é, que nele se fala daquilo que o verbo foder enuncia perfeitamente.
Nele se fala de foder, verbo do inglês to fuck, e se diz que a coisa não vai. É uma parte importante do que se confia no discurso analítico, e importa sublinhar que não é o seu privilégio. É também o que se exprime no que chamei há pouco o discurso corrente. Escrevam assim: disco, corrente, discorrente. Disco também fora de campo, fora de jogo de qualquer discurso. Apenas disco, portanto. Ele gira, ele corre, ele gira muito exatamente para nada. E disco se acha exatamente no campo a partir do qual todos os discursos se especificam e onde todos se enlaçam, onde cada um deles é capaz, inteiramente, também capaz de anunciar tanto quanto o outro, mas por zelo do que chamamos, por razão muito justa, de decência, o faz, meu Deus, o menos possível. O que com efeito constitui o fundo da vida é que, para tudo que diz respeito à relação entre os homens e as mulheres, o que chamamos coletivamente, a coisa não vai. A coisa não vai e todo mundo fala disto. E uma grande parte da nossa atividade se passa a dizer isto. O que não impede que não haja nada de sério se não for o que se ordena de outra maneira como discurso. Até isso, inclusive, que essa relação sexual, na medida em que a coisa não vai, ela vai a si mesma, graças a um certo número de convenções, de interdições, de inibições, que são efeitos da linguagem, e só se devem tomar como deste estofo e deste registro, não há a mínima realidade pré-discursiva. Pela simples razão de que o que faz coletividade, o que chamei de os homens, as mulheres e as crianças, isso não quer dizer nada como realidade pré-discursiva. Os homens, as mulheres e as crianças não são mais do que significantes. Um homem, isto não é outra coisa senão um significante. Um homem procura uma mulher. Isso vai lhes parecer curioso. A título do que se situa pelo discurso, pois, se o que é aquilo, se o que aqui coloco é verdadeiro, isto é, que a mulher não é toda, há sempre alguma coisa nela que escapa ao discurso. Quer colocar alguma coisa? Pode colocar. Coloca você aí, que você pensou. Tu pensou em alguma coisa? A história de que homem e mulher apenas um discurso, um efeito significante? Não, acho que eu não pensei. Eu estava mesmo aqui considerando a questão que ele fala da impossibilidade, né? Da relação entre os sexos. Mas em relação ao significante, desde o ponto de vista da análise do discurso, não pensei. Porque esse significante, ele é dado, mas ele tem uma materialidade, né? Daquilo que se é compreendido como homem e como mulher, que vai depender da ideologia. Né? O que a ideologia ela determina como homem e o que a ideologia determina como mulher, Sim, né? exatidão com gênero, com sexo, né? É, exatamente. E aí, Lacan ele abre para uma coisa, um movimento muito interessante. Porque quando ele diz, ele vai, nesse texto, ele vai separar gênero de sexo. Então, ele vai dizer assim, olha, não importa se você tem uma vagina ou se você tem um pênis, isso não vai te garantir se inscrever em um desses discursos, que vão ser de acordo com aquele sexo, né, com aquele aparelho genital que você tem, né? Quem se inscreve do lado feminino, se inscreve do lado feminino porque existe algo que escapa, algo que é da ordem do não todo. Isso aí, os homens, eles também podem, nasceu homem, também pode se inscrever nesse lugar, porque são efeitos apenas, efeitos de significantes, efeitos de discursos. Eu estava assistindo, eu nem gosto muito dessas coisas de Netflix, etc. e tal, porque é muita ideologia imperialista.
Mas naquele seriado fez o maior sucesso, Bebê Rena, a personagem central, que era uma mulher trans, ela dizia uma coisa muito interessante. Ela estava com o namorado dela, e aí ela dançava balé, né? E ela dizia assim: minha mãe me colocou para fazer balé desde que eu tinha 3 anos. Pelo visto, ela realmente queria uma menina. Então, esse efeito do desejo, desse significante no corpo, mesmo sendo um homem, mas desse desejo materno, né? De ter uma filha, a inscreve a personagem, que era uma psicoterapeuta, e ela fala disso, né? Desse desejo materno, e ela responde, né? Ela corresponde a isso que a mãe esperava dela, né? Que isso é muito interessante também, porque tem alguns seminários de Lacan que eles não foram, você não vai encontrar traduções aqui em português, né? Um deles é o Seminário 20, em que ele vai colocar que o desejo da mãe, ele é capital. O desejo da mãe não é algo que seja suportável a si mesmo, que você seja indiferente a ele. Ele sempre vai causar estragos, principalmente para aqueles que se inscrevem nesse lugar do não todo, que tem algo que escapa, que é esse lugar do feminino, né? Esse termo estragos, Freud ele vai utilizar esse conceito, né, no seminário sobre a questão do feminino. Então, Lacan ele diz que a mãe é isso, né? Um crocodilo enorme, em cujas mandíbulas, né, está sempre prestes a abocanhar aquela cria. Mas nunca se sabe o que se passa na cabeça dela para fazer com que, em determinado momento, ela abocanhe essa cria, né? E aí quando ela faz isso, quando ela fecha a bocarra de jacaré, que ela vai se dando a partir dessas inscrições, quando ela fecha a boca, sobre aquele sujeito, né? E ela engole, aí a gente tem o efeito da formação da esquizofrenia e das demais psicoses. E é aí onde vai diferenciar, por exemplo, das neuroses. Neurótico, a histérica de carteirinha, obsessiva de carteirinha, sim, porque nós temos, sim, mulheres obsessivas. Antes, nem na época de Freud, nem não se cogitava muito isso, mas existe neurose, né? E a mulher neurótica obsessiva é um nó, é como o homem histérico, é um nó. Eles estão escritos e não escritos em determinados lugares, que faz parte da história da relação sexual. Mas o que está por trás disso é o desejo materno. Quer colocar alguma coisa? Estou te ouvindo. Tentando entender como funciona. Acho que eu dei uma viajada na questão. A gente continua a leitura ou a gente... Porque já vai em 1 hora, né? Porque senão fica longo demais o podcast. Sim, ainda falta 2 pontos. A gente pode deixar os 2 para a próxima semana. E aí a gente acaba esse capítulo. Isso. Quer colocar alguma coisa sobre a análise do discurso? Como é que se entende essa questão? Como é que está presente a ideologia na análise do discurso? Como é que se forma? Porque o significante ele vem de uma base material, né? Quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que a questão, você está falando da questão das palavras homem e mulher, que a gente estava lendo? Porque na nossa cultura, né, na nossa sociedade, a gente entende a relação exata entre a palavra e o sexo. A gente não aprendeu ainda, né? Acho que a gente vem aprendendo a produzir outros efeitos de sentido em relação a essas palavras. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma relação mesmo, uma relação que é histórica, né? Historicamente, essas palavras elas são vistas
e significadas como sexo, como se houvesse entre a palavra e o sexo e a exatidão. Então, o homem, ele vai ter um órgão sexual que é diferente do órgão sexual da mulher. Só que eu acho que isso vem muito de uma reivindicação, né? De uma reivindicação LGBT, que vem colocando que não, que essa exatidão ela não existe. E aí é que está a questão material. O sentido desliza, né? O sentido desloca. Porque o que a gente entendia como homem ou como mulher passa a ser desestabilizado. O sentido se desestabiliza, como a gente costuma dizer na análise do discurso. Já não é o sentido congelado, né? Talvez nunca tenha sido, mas historicamente a gente entendeu que estava congelado. Só que aí, com essa reivindicação dos estudos de gênero, a gente começa a desestabilizar os sentidos e perceber que as palavras ela não têm essa exatidão, né? E que o corpo ele não vai estar ligado com exatidão a uma palavra. Pode ser uma palavra, mas pode ser a outra também. Talvez até eles apontem, né, que não existe essa relação, como uma forma sintomática, né? Olha, não existe isso, né? Ele aponta para isso. Sim, aponta para, mas não há uma relação exata, né? Isso. O que eles estão gritando é não existe relação entre os sexos. Não, os significantes, eles possuem efeitos de significação, né? E, ao mesmo tempo, o sofrimento, né, é tamanho que muitas vezes a coisa vai para o real do corpo, né? Eles precisam fazer toda uma transformação. O próprio corpo, um sacrifício no próprio corpo, uma transformação no próprio corpo para sinalizar, né, de um modo sintomático. E aí eles fazem um caminho muito parecido com a histérica, né? Porque a histérica ela faz isso no corpo para indicar, né, que não existe. Então, então a coisa sai do significante e vai para o próprio corpo, né? Então você tem não tem mais significação, ele perde essa cadeia, e aí você tem. Aí, quando vai para o corpo, você entra na instância do gozo. Porque onde tem gozo, o gozo ele só está presente no corpo, né? Uhum. Ele não pode, não é traduzido em palavras. Então, ele aponta como sintoma e se perde no próprio sintoma, que é quando ele movimenta o próprio corpo, né, para acusar e apontar esse sintoma, que não existe a relação sexual, ele perde o efeito, a linguagem, a língua, ela perde o efeito de laço. E aí você vai mergulhar no gozo do corpo. E sobre a relação sexual, também penso assim, né? Não existe relação sexual e, ao mesmo tempo, o ato sexual, ele está aí, né? Aos quatro cantos. Não existe a relação entre os sexos, mas que a relação entre os sexos, a própria relação sexual em si, ela aponta para algo que não se concretiza e que esse prazer sexual, ele se vem pelo próprio fracasso, né? Nessa tentativa de complementar, né? De se encaixar com o outro. Não encaixa, né? E o sujeito, ele, pela tentativa de fazer encaixar os sexos e fazer um só, aí você faz existir a relação sexual a partir da própria repetição daquilo que não foi, né? Daquilo que não vai dar certo. Quer colocar alguma coisa?
Não, está tranquilo, só ouvindo e tentando entender. Se você discordar, pode colocar, viu? Porque eu estou fazendo uma leitura psicanalítica. Sim, e como é a primeira vez que eu estou lendo Lacan, estou descobrindo, na verdade, né? Um pouco do que ele pensava. Então, para mim, é tudo muito novo, mas sem pensado sobre. Então, a gente vai também se contrapor e colocar algumas coisas, né, alguns engodos que ele comete, né, principalmente nesse seminário. Esse seminário ele estava muito contaminado pelo que estava acontecendo na França, né, é de 72, 73, né, teve maio de 68. Então, ele estava contaminado por essas ideias, né? Mesaros, no livro O Poder da Ideologia, ele vai dizer que a CIA, né? A CIA, o Pentágono, etc. e tal, ele começa a financiar autores que eram contra o marxismo, né? Que eram para financiar e dizer assim, pronto, acabou a luta de classes, como uma estratégia de guerra, né? De guerra mesmo, como uma forma de desarmar a classe operária, né? Como uma tentativa. Então, o que é que se faz? Se aposta na particularidade. Então, os sujeitos eles passam a ficar ensimesmados, né? É o particular, não é mais universal. A gente não está mais unido por um universal daquela classe, daquele lugar que a gente pertence, do ser social, né? Da ontologia do ser social. Porque a gente sempre responde em um lugar de classe. E essa classe ela tem identidade. Ela tem cor, tem gênero, tem sexo, né? E aí você vai ter todo esse movimento de se fundar a ontologia, né, uma ideologia da ontologia da linguagem. E aí Lacan, ele me parece que ele cai nisso, porque os textos mais interessantes do Lacan é da primeira parte, do Lacan lógico, né, do Lacan dos seminários do Kojève. Né, do Lacan conseguiu formular a tirar de Freud, dialetizar a fórmula da fantasia, né, que Freud escreve no texto Uma Criança é Espancada ou Bate-se numa Criança. Se eu não me engano, ele tira da fantasia da filha dele, Ana Freud, da análise. Eu vou procurar direitinho, mas se eu não me engano, foi uma história que ele analisou a própria filha, né? Dessa fantasia masoquista da criança. Então, ele retira essa fórmula, né? Que é uma das partes mais interessantes. Depois, ele vai acompanhando, né? Esse tempo, esse movimento reacionário que vai coincidir com a crise do petróleo, porque as coisas são materiais. Quando você tem a crise do petróleo, porque os Estados Unidos começaram a boicotar lá o petróleo no Oriente Médio, e aí se desestabiliza tudo, aí acaba o Fordismo, né, que é o sonho americano, né, década. Você vai ter a era dourada, né, e começa o início bem no iniciozinho mesmo, do neoliberalismo. E Lacan ele vai nesse movimento. Aí é preciso que a gente traga um pouco Lacan para o chão, e aí a análise do discurso materialista, né, que é a sua especialidade, ela é importante porque a gente consegue trazer ele para o chão. Olha, não é bem assim. E aí possibilitar uma leitura que não seja a leitura evangélica, né? Seja a leitura da crítica do mestre. Sim, sim.
pensando nas condições, né? As condições materiais em que ele estava inscrito a escrever seus textos. Exatamente. Uhum. Então é isso, ficamos hoje por aqui.